Alguns meses atrás eu vim aqui contar para vocês que a Warner havia sido comprada pela Netflix, que era praticamente negócio fechado. Mas depois de muita insistência da Paramount Pictures e uma oferta irrecusável, o jogo mudou. E na opinião de muitos, para pior. São tempos nebulosos esse que vivemos para o mundo do cinema e das artes. Ameaças de IA, arte sendo substituída por conteúdo, salas de cinema sendo constantemente questionadas e agora concentração de estúdios nas mãos de cada vez menos grupos. Não é um tempo fácil para quem ama a sétima arte, de fato, e gosta dela como arte mesmo, não como uma planilha de Excel, não como um negócio. Mas antes da gente ser explosivo, ser fatalista, vamos colocar o pé no chão. Gente, vamos colocar o pé no chão e entender toda essa bagunça que está acontecendo entre Warner Bros, Paramount Pictures e Netflix. Vamos por parte. O contexto disso tudo, né? A Netflix anunciou a compra da Warner Bros pela bagatela de 83 bilhões de dólares. Apenas adquirindo a estrutura de cinema e streaming da companhia centenária. Ou seja, grandes franquias como Harry Potter, Senhor dos Anéis e a DC, além de HBO Max, New Line Cinema, tornaria a Netflix praticamente uma gigante, uma das empresas mais poderosas do mundo no sentido de quantidade de IPs a serem explorados, ou espremidas até a última gota, dependendo do ponto de vista. Na época, o grande medo que todo mundo tinha ali com essa compra, era como as salas de cinema seriam tratadas dentro desse acordo. O lançamento e exibições de filme da Warner ainda seriam prioridade, como é ainda hoje em dia, ou viraríamos oficialmente reféns do botão de play? O que aconteceria? As últimas notícias indicavam que ainda haveriam janelas de 40 dias de exibição obrigatórias. Uma realidade que ainda é aceitável dentro da péssima impressão gerada ali no início. Porém, no acordo entre a Netflix e a Warner, havia uma cláusula permitindo que a Warner recebesse propostas de outras empresas em fevereiro. E foi exatamente o que aconteceu. A Paramount foi atrás, como já estava indo antes, e ofereceu uma absurda quantia de 111 bilhões de dólares pela Warner. E não apenas por sua estrutura de cinema, mas por tudo. Também por seus canais fechados e grandes marcas de jornalismo. Isso é extremamente importante para nossa análise daqui. A Netflix tinha 4 dias para fazer uma contraproposta. Eles levaram 5 minutos para responder. A transação que negociamos criaria valor para os acionistas, um caminho claro para a aprovação regulatória. No entanto, com um preço para igualar a última oferta da Paramount Skydance, o acordo deixou de ser financeiramente atraente. A tradução livre disso é: não vale mais a pena. Não vale mais a pena a gente ir atrás. A Netflix desistiu e seguiu sua vida. A Warner Bros. Então foi vendida para a Paramount Skydance, chefiada aí por David Ellison, filho de Larry Ellison, fundador da Oracle, uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e no mundo. Investidor relevante em tecnologia e mídia nos Estados Unidos. E é aqui que o buraco começa a ficar mais embaixo e mais complexo. Entende onde eu quero chegar? Esse cara é muito mais do que a gente está pensando. E mais complexo eu digo porque esse cara também é investidor no Partido Republicano, ou seja, do Trump. Então vamos lá, aqui que é onde a coisa realmente começa a ficar delicada. A família Ellison e a Paramount já são donas de Paramount Pictures, além de controlar ativos como, por exemplo, CBS, MTV, Nickelodeon, Paramount Plus, Pluto TV, apenas citando os maiores assets. Ou seja, eles já possuem uma fatia considerável da mídia, mas aparentemente não era o suficiente. Agora, com a Warner, gente, além das grandes franquias do estúdio, eles adquirem também a HBO, a TNT, a TBS, Cartoon Network, a Animal Planet, Discovery Channel e talvez o ponto mais sensível da discussão toda aqui, a CNN. Estamos falando de 2 grandes estúdios do cinema, nos selos mais respeitados da televisão e múltiplos canais de notícias sobre o mesmo controle, sobre a mesma visão política e organizacional. Não se trata aqui de esquerda ou de direita, gente, trata de concentração de narrativa. Canais como CNN, CBS e outros têm capacidade de formar opinião em escala global. E quando essa capacidade se concentra na mão de uma única família ou grupo, a pluralidade inevitavelmente se reduz. E isso, gostemos ou não, é estruturalmente delicado, porque você perde liberdade de expressão fatalmente. E já tá selado? Calma aí. Ainda há muita água para rolar. O acordo ainda precisa passar por vários sistemas regulatórios americanos, que pode classificar sim isso como monopólio. Esse processo deve durar mais de 1 ano.
E pode ser barrado? Pode. Será? Difícil afirmar. E negócios desse porte envolvem forças econômicas e políticas que raramente operam ali no campo da ingenuidade, sabe, gente? Então já tô falando, quem é o presidente dos Estados Unidos, ele é amigo da família Ellison, ou seja, muito difícil que não passe. Depois dos fatos que eu trouxe aqui, vem a minha opinião. E ela não é simples, eu vou precisar da sua força de vontade de entender o que eu tô trazendo. Não é política e sim estrutural, e sim preocupações além disso, preocupações humanas. Isso pode ser sim um desastre criativo para o cinema americano. Menos concorrência entre estúdios significa menos disputa por identidade, menos risco, menos diversidade criativa. A Warner vinha de um período de recuperação interessante, com obras relevantes culturalmente e comercialmente. A dúvida é, essa identidade sobrevive dentro de uma estrutura ainda mais concentrada? E ainda mais difícil, porque a Paramount tem muita dificuldade de soltar filmes muito bons, normalmente. Outra preocupação enorme envolve a HBO, o estúdio mais consistente da história da televisão, em termos de qualidade, curadoria. Seguindo rumores nos Estados Unidos, o plano de David Ellison é extinguir marcas como HBO e HBO Max, incorporando tudo a Paramount Plus. Sim, a ideia seria diluir uma das marcas mais fortes da televisão a um serviço que ainda se luta muito para se firmar. Alguém tem Paramount Plus aí? É estranho. Mas onde a preocupação realmente tira o sono? O meu sono é no campo midiático. Ter CNN, TBS, CBS, MTV sob o mesmo controle amplia drasticamente a capacidade de você influenciar a narrativa pública. E novamente, não é sobre posição ideológica, eu não estou falando de esquerda ou de direita aqui. É sobre diversidade de opinião, que é sempre muito importante. Liberdade de expressão, no final das contas. Quanto mais concentrado o poder informacional, menos a diversidade estrutural. E isso inevitavelmente esbarra na arte e no entretenimento, um estúdio historicamente que valorizou o cinema como um produto cultural, com todos os seus erros e acertos que a Warner tem, com certeza, todo mundo sabe que tem erros e acertos, ele passa a integrar uma engrenagem que ainda é mais orientada por escala, consolidação, planilhas e dinheiro. Então eu preferiria a Warner nas mãos da Netflix? Também não. A diferença de uma empresa nascida do streaming orientado por dados e conteúdo e um estúdio cinematográfico tradicional é muito profunda. São lógicas diferentes e nem sempre são compatíveis, então não acho que daria certo. E no fim das contas a defesa aqui é simples, muito simples, gente. Autonomia e pluralidade importam. Quanto mais estúdios independentes existirem, melhor, maior chance de diversidade artística e de pensamento. O cenário ideal talvez fosse o mais óbvio, gente. É o menos provável. A Warner autônoma, Warner sendo Warner. Com seus erros, com seus acertos, com suas crises, decisões péssimas, seus lampejos de genialidade, mas ainda única, porque a sua importância para o cinema mundial é inegável. Em tempos que a arte já luta para não virar apenas conteúdo, concentrar ainda mais poder talvez seja exatamente o movimento que a gente menos precisa.